Hoje nós vamos fazer um especial sobre a Síria Tudor. E boas-vindas para o canal Fenômeno Literário, comigo, Ivy Sherman. Esta que é uma escritora tão incrível que divide opiniões, né? Tem muita gente que ama ela, como também tem gente que odeia e fala que, nossa, os livros dela são horríveis. Sim, tem esse tipo de pessoa que odiou os livros da Síria Tudor. Questão de gosto, né, gente? Tem gente que vai gostar e tem gente que vai odiar. Como já é de praxis, né, gente? Vocês se inscrevam no canal. Também os dois livros que eu vou estar citando aqui, vai ter tudo aqui na descrição. Você quer comprar, tá aqui na descrição. Só você entrar aí no site da Amazon e vocês vão achar os dois livros que eu deixei aqui na descrição para vocês. E vamos ao que interessa, né, gente? Nós vamos falar aqui sobre dois livros da Síria Tudor que eu li e foi muito excelentes, assim, eu gostei de ambos e dois seguem num estilo diferente um do outro, apesar de a temática ter a ver com questões investigativas, né, porque nós estamos falando aí de um thriller, como também de outros aspectos, né, não somente de aspectos investigativos, como também de um drama, assim, dependendo de elementos sobrenaturais, em temáticas de traumas de infância, principalmente nessa questão. Começando por O Homem de Giz. O Homem de Giz é uma história extremamente cativante, onde nós temos aí um thriller informando vários aspectos assim de mistérios de uma cidadezinha pequena. E ao longo dessas histórias, né, você vai acompanhando a rotina meio misteriosa da cidadezinha que vai ficando cada vez mais macabro e bizarro de certa maneira. Os personagens que são extremamente bem construídos, gente. O que é muito interessante. Eu achei muito bom como foi proposto essa questão do thriller, né? Você vai indo, acompanhando o personagem, vai vendo essa rotina, vendo como que funciona. É um thriller um pouco mais lento. Ele vai pegando em temáticas não somente de investigação, como de bullying e também, né, em questões de pedofilia. Não tão profundamente, mas pega certos elementos aqui dentro da história, gente. E o que é interessante nessa temática do Homem de Giz, que muita gente até fala que ela copiou, de certa maneira, aspectos do Stephen King, que eu sinceramente não entendo. Eu não li histórias sobre Stephen King, então eu não tenho tanta opinião para falar sobre essa parte. Mas se o próprio Stephen King deu a aval e falou que adorou os livros dela, então tecnicamente o livro foi bem feito e foi original, pela lógica, né? Porque se o próprio Stephen King leu e não se incomodou com a história que ela fez, porque, né, né? É questão de opinião. Tem gente que não vai gostar, que é fã do Stephen King, e não vai gostar da temática da história. Cada um com a sua opinião, né? E cada vez mais vai se revelando o que está acontecendo dentro dessa história, gente, que vai revelando certos aspectos dos personagens. Você vai vendo que a coisa não é preto no branco. Cada vez mais na história vai piorando nesse sentido. Não vai melhorando não, viu, gente? Cada vez mais que você vai acompanhando, você vai vendo que o podre começa ali com um assassinato, começa com uma coisinha leve, leve entre aspas, né? E vai acontecendo isso, você vai vendo que o negócio não é assim não. Você vai vendo que tem um segredo ali, um segredo de outra pessoa, um segredo que pode conectar junto também com outro personagem. E depois você vai vendo que aquele personagem é bonzinho, é do bem. Depois você vai vendo que não é bem assim não, viu? Cada um deles tem o seu podre, pra falar a real. Os personagens são extremamente humanizados nesse sentido. Você vai ver que ao longo dessa trajetória que você vai acompanhando, ao longo dos anos de cada um desses personagens, você vai vendo que esses segredos vão atormentar eles no futuro, viu? Cada um deles, não somente do personagem principal, como também dos personagens que estão ali ao redor dele. E cada vez mais isso vai piorando. Como também você vai ver que ao longo de cada coisa você vai pensar, é tal pessoa, não, é tal pessoa. Como é de elemento de um thriller, né? Você vai vendo e achando que é tal pessoa e a pessoa tá te enganando. Muitas vezes. A série de enganos aqui é ao longo de toda a história até você chegar no final e descobrir quem é que tá fazendo essa série de atrocidades que no final foi extremamente interessante e cativante nessa parte. Não num nível tão chocante,
eu diria que se você quer algo chocante nesse sentido até de envolvendo um investigativo, um thriller assim, ou com elementos sobre a questão da pedofilia principalmente, você deve ler Diário de uma Escrava. Mas aí se prepara porque o negócio é bem chocante mesmo, viu? Bem chocante, é bem pior do que aqui. Por mais que tenha esse elemento na questão, né, que tem essa temática, mas não é tão dentro para você ficar perturbado nesse nível, é mais nos elementos do drama de cada personagem aqui apresentados, né? Você vai entrar mais em elementos de cada história, de cada personagem dentro desse desejo. E vamos ao segundo livro, né, gente? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele é em foco num personagem onde tem uma série de problemas aí dele, que um deles principais é que ele não só tem problema com álcool, como ele também tem problemas de vício em jogos. O que aconteceu com ele já é um enfoque diferente no Homem de Giz. O que aconteceu com ele traz mais temáticas de um personagem só, né? Um personagem solo ali dentro, né? Já no Homem de Giz é uma série de personagens vendo cada um de um ponto de vista ali dentro da história. Agora, no que aconteceu com ele é um foco, por mais que tenha os outros personagens, eles dão elementos para apresentar a história desse personagem principal. E aí, ao longo dessa história, você vai descobrindo que teve uma série de acontecimentos que acabou a Anne, que é essa personagem, sumiu, que seria uma parte irmã dele, uma coisa assim. E, gente, o negócio aqui vai para um elemento bem sobrenatural. O que eu acho uma quebra de padrão, né? Porque normalmente quando você lê histórias de thriller, é mais em elementos de investigação, ciência, e quebra nessa questão, porque você vê elementos do sobrenatural dentro da história. O que eu acho extremamente interessante e original para a história, né? Principalmente no aspecto, não somente dos personagens que vai sendo desenvolvido ao longo da trajetória aqui, gente, como também elementos de certa maneira de terror, assim. Não é tão terror. Tem elementos de terror, mas não é aquele terror gore. É mais o terror psicológico que vai acompanhando você ao longo da história. De elementos de um ser, alguma coisa ali que vai entranhando nessa história. Mas nunca ele é apresentado completamente, o que é genial. Você apresentar o monstro como ele parte da história da cidadezinha, com elementos da natureza dentro da história, é incrível, meu. Eu fico até imaginando como que seria uma série ou um filme nessa temática, mostrando cada vez mais ele procurando saber o que está acontecendo ali dentro daquela cidadezinha que ele queria se afastar, mas que acaba que ele tem que retornar para esse local, onde infelizmente coisas boas não vão acontecer. O que já é de elementos de um thriller, né, gente? Se você acha um thriller com coisas boas, me apresente, porque não tem. Literalmente todo thriller que você vai acompanhar são histórias série de desavenças, série de acontecimentos que vai deixando cada vez mais a pessoa chocada, né? E você vai ficando assim, meu Deus, gente, o que vai acontecer aqui, né? E vendo um aspecto geral, gente, o que aconteceu com ele é um thriller extremamente cativante, não só nos seus personagens, como cada personagem eles têm uma importância total dentro da trama. Eles não são ali jogados dentro da história sem um motivo. E quando finaliza, você fica até em choque. Pelo menos pra mim, né? Em choque em bom sentido. Não no mau sentido, gente. Se vocês quiserem mais aprofundado, uma coisa formando da história como um todo, tanto do Homem de Giz como o que aconteceu com ele, vocês sabem que eu posso fazer uma resenha aqui também, gente, informando como que é cada história, elementos, assim como se vocês tiverem vontade, nós podemos fazer uma live falando sobre essa união, né? Porque CJ Tudo, ela é muito fã do Stephen King, como também, né? Se não me engano, é sério, o filme não ainda virou um projeto, mas não está bem definido ainda, gente. Como eu já disse, é um filme, são 4 livros da CJ Tudo e todos eles vão virar alguma coisa. É incrível, tipo. Todos, sem exceção. Até, se eu não me engano, as outras pessoas que eu não li ainda, vai entrar para ser uma série ou um filme. Pois é, tudo vai virar produção. Eu espero que seja produção de qualidade, né? É isso que eu quero. E é isso. Vou ficando por aqui.